Mateus, no capítulo 13, o versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, pelo gozo dele, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Diga para o irmão que está do seu lado, diga, venda tudo que você tem. Adquira este tesouro. Troque todos os prazeres desta vida, que são transitórios, por este tesouro. A verdade é que muitas pessoas, elas menosprezam a salvação. E durante muito tempo eu menosprezei. Mas quando você entende o valor de ter o nome escrito no livro da vida, você se esforça, você se esmera para agradar a Deus, para obedecê-lo, para que naquele grande dia, ao abrir o livro, ele chame o seu nome. Há uns anos atrás, eu decidi comprar um carro, mas eu não tinha dinheiro para comprar esse carro. Mas eu tinha uma moto. E eu vendi a moto e dei entrada para comprar esse carro. Eu lembro como se fosse hoje. Mesmo perdendo aquela moto, mas foi um dia de muita alegria. Porque eu estava me desfazendo de uma moto para comprar um carro. Quando você entende que em alguns momentos você vai precisar abrir mão, você vai precisar perder para ganhar, você compreende o que esse texto diz. Você abre mão de relacionamentos que desagradam a Deus em busca de algo melhor. A Bíblia em nenhum momento ela fala que é errado buscar o prazer, a satisfação, o contentamento. O errado é você buscar pouco prazer. É você mendigar e comer as migalhas que o diabo coloca na sua mesa. Tenha muito cuidado, porque tem muitas pessoas que estão comendo o pão que o diabo amassou. O diabo está cuspindo neste pão e as pessoas estão dizendo, fazer o quê? A vida me deu limões, eu estou fazendo uma limonada, mas hoje eu quero dizer para você que Deus tem um açúcar do céu para adocicar esta limonada que está azeda. O que você pensa que é bom pode ficar infinitamente melhor. Talvez você diga, mas a minha vida está muito boa, ela está agradável, eu faço o que eu quero, eu compro o que eu quero, eu vivo como eu desejo viver. Mas eu pergunto a você, você é feliz plenamente? Você está contente? Você está satisfeito? Quando você deita a sua cabeça no seu travesseiro, você diz, como eu sou um homem de sorte, uma mulher de tanta sorte, como eu sou uma pessoa contente, feliz. Você se considera uma pessoa feliz? Olha para o irmão que está do seu lado e diga, você é feliz? Você encontrou este bom tesouro? Você encontrou este tesouro? Porque só quem encontra este tesouro, irmão, tem a plena felicidade em seu coração. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas, acompanhe comigo, um pouco mais adiante, no capítulo 18, e o versículo... Nós iremos acompanhar o capítulo 18 e o capítulo 19, porque no capítulo 18 o texto fala sobre o jovem rico. Um homem que não estava disposto a abrir mão de tudo que ele tinha para adquirir este bom tesouro. Mas no capítulo seguinte nós encontramos outro homem também muito rico, chamado Zaqueu. Você já ouviu falar sobre Zaqueu? Que abriu mão de tudo que ele tinha. O homem rico foi confrontado por Jesus e disse, se você quer ter a salvação, você precisa vender tudo que você tem. Quando Jesus vai à casa de Zaqueu, o próprio Zaqueu diz, metade dos meus bens eu dou aos pobres. E todos aqueles que eu enganei, eu vou restituir quadruplicadamente. Eu vejo aqui uma mera semelhança com o texto que nós acabamos de ler em Mateus, no capítulo 13. Zaqueu entendeu o que era prioridade. Você já entendeu qual é a prioridade da sua vida? Você já entendeu que você tem que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas a você?
Ou será que você está correndo atrás do vento? Será que você está vivendo uma vida enfadonha, se desgastando? Será que porventura Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: busque encontrar este tesouro. Não despreze esse tesouro. Esse tesouro está diante de todos, mas poucos o encontram. Poucos estão dispostos a se desfazer de tudo que tem. E quando eu digo se desfazer, irmão, você precisa entender que Deus não tem problema com quem é rico. Não. Deus não tem problema com quem vive uma vida confortável. Porque se Ele tivesse, Ele teria problema comigo. Porque Ele tem me abençoado grandemente. E eu conheço muitas pessoas que são muito abençoadas. Deus, Ele tem prazer em abençoar o justo. Existe outro extremo em que as pessoas dizem: Deus só se agrada de quem vive em extrema pobreza, extrema miséria. Não, irmão. A Bíblia diz que agrada a Deus que os seus filhos desfrutem do fruto do seu trabalho. Se você trabalha arduamente, se esforça, e Deus te dá saúde, Deus te dá inteligência, será que não é o prazer dele que você desfrute da colheita? Você que está fazendo a plantação, o problema é quando a colheita se torna mais preciosa do que Deus. É quando você se contenta com a bênção e esquece do abençoador. Eu quero que você entenda nesta noite que Jesus é a fonte de todo o prazer. Você pode ter alegria com a conta bancária recheada. Você pode viver um momento de satisfação dizendo: eu estou bem. Eu que não tinha nada, hoje minha conta já está robusta. Você pode dizer: eu vivo bem, eu tenho um bom carro para andar, eu tenho uma boa casa para morar, eu como o que eu quero, eu vou aonde eu quero, eu tenho total liberdade. Mas eu quero dizer para você que existe algo muito melhor. Existe algo muito mais sublime. E será que você está disposto a dizer: eu abro mão de todo o meu conforto, eu abro mão de tudo aquilo que faz os meus olhos brilharem por amor a Jesus, porque eu sei que Ele é infinitamente melhor? Será que você pode dizer nesta noite: Ele é melhor, Ele é supremo, Ele é sublime? Imagine, irmão, se porventura você estivesse comendo cuscuz seco na sua casa, não tivesse nem manteiga, nem ovos, e eu chegasse com uma pizza deliciosa, de carne de sol na nata. Talvez você não goste de pizza, e eu levasse para sua casa um bom prato com uma lasanha. Ah não, mas talvez você não goste de lasanha, eu levasse um rubacão delicioso, uma feijoada. Aí você dissesse: não, mas eu estou contente com o meu cuscuz. Aí, não me incomode, eu quero comer esse cuscuz seco. Irmão, mas eu trouxe um banquete para sua casa. Não, mas eu sei que Deus só tem esse cuscuz para mim. Você acredita que tem pessoas, irmãos, que estão auto se punindo? Elas dizem: não, Deus não quer que eu seja feliz. A palavra de Deus para o teu coração nesta noite é que Ele quer que você seja feliz. Ele quer que você seja feliz. Será que você pode dizer: Ele quer? Repita comigo, diga: Ele quer. O desejo do coração dele é que eu seja feliz, é que eu seja abençoado, é que eu seja próspero. O desejo do coração de Deus, irmão, é que você viva uma vida boa e agradável. A mão do Senhor não está encolhida para abençoar, para salvar, para converter, para transformar. Então você precisa olhar para esse texto e entender que quando você encontra o tesouro, você diz: Deus, nada mais importa. O Senhor é suficiente para mim. Mas Deus, sabendo que é suficiente para a sua vida, Ele vai te conceder bênçãos, benécias. Ele vai transbordar os teus celeiros. Você conhece alguém, irmão, que antes de ter um encontro com Jesus, era uma pessoa que vivia em extrema miséria, era uma pessoa que vivia amargurada, vivia angustiada? Você está olhando para alguém assim. Antes de encontrar com Jesus, irmão, eu tinha tudo e não tinha nada. Eu era um pobre, cego, miserável e nu. Mas um dia, quando eu me encontrei com Jesus, Ele me vestiu. Ele também te vestiu. Ele abriu os meus olhos e hoje eu vejo o que muita gente não está vendo. Hoje eu posso dizer: eu sou abençoado. Os meus celeiros transbordam. Sabe o que é ser abençoado, irmão? É você ganhar um salário mínimo e você viver uma vida boa e agradável. Eu conheço pessoas, eu tenho amigos que ganham 100 mil reais por mês. E choque sem saber, eles vivem com a corda no pescoço. Porque eles ganham 100 mil e gastam 200.
E todo mês eles ficam endividados. Dão um passo maior do que as pernas. Os olhos são insaciáveis. Eles nunca estão satisfeitos. Eles sempre querem mais, sempre querem mais. E vivem agoniados. E eles olham para mim e dizem: eu não entendo como é que tu consegue ficar contente com tão pouco. Por que tu fica contente assim? Se eu vivesse com o que tu vive, eu vivia chorando dia e noite. Tem pessoas que olham para você e dizem: ele não tem motivo para sorrir. Ele está comendo cuscuz seco. Mas você acredita, irmão, que tem gente agora que está em um banquete, mas está com o coração angustiado, as lágrimas estão caindo sobre o seu prato? Talvez hoje você vai dormir numa cama que não é tão confortável. Amanhã, quando você levantar, pode ser que suas costas estejam todas... Entendeu? Oh, Jesus, parece que eu estou dormindo num pedaço de tauba. Talvez a casa que você mora, irmão, se chover hoje, a goteira vai ficar pingando em cima da sua cama. Talvez a sua realidade seja dura. Talvez você não tenha uma vida muito confortável. Talvez você vai voltar para casa e você vai abrir a sua geladeira e vai dizer: Senhor, não tem nada. Mas você tem Jesus, amém? E Ele é mais do que suficiente. Pode ser que você não tenha nada hoje, mas Deus, Ele é provedor. A Bíblia diz que Ele cuida dos seus. O salmista, ele diz: eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo, nem sua descendência, mendigar o pão. A Bíblia diz no capítulo 18 que o jovem rico se aproxima de Jesus e ele diz: bom mestre, o que eu posso fazer para ser salvo? E Jesus olha para aquele homem e diz: venda tudo que você tem e dê aos pobres. Irmão, Jesus não tem problema com quem tem dinheiro. O problema de Jesus é com quem é possuído pelo dinheiro. Porque você sabia que o dinheiro é bom, irmão? Eu não sei você, mas eu gosto, irmão. É bom ter dinheiro. Dinheiro te dá liberdade. Dinheiro faz você acordar mais tarde. Não está preocupado com a conta de energia, a conta de água. Não está preocupado em fazer a feira. Eu lembro da minha mãe, quando eu era pequeno, que ela ia para o supermercado com uma calculadora. E ela passava o carrinho e calculava para ver se o valor encaixava no que ela tinha no bolso. Ela anotava, irmão, tudo que ela botava no carrinho, ela anotava e calculava, para quando chegar na hora do caixa, ela não passar vergonha. Eu lembro que nesse tempo a gente também era muito feliz. Hoje eu vou no supermercado, boto tudo que eu quero dentro do carro, não faço nem a conta. Quando chega lá na boca do caixa, eu pago e vamos embora para casa. Mas eu lembro dos dias que eu vivia com a minha mãe ali, no caderninho, anotando. E a gente era muito feliz, irmão. Eu quero que você entenda que o dinheiro me deu a liberdade hoje de chegar e comprar o que eu quero. Mas isso não determina, isso não é a fonte do meu prazer. O dinheiro, ele é um bom servo. Ele te serve muito bem. O dinheiro faz com que você ajude as pessoas. O dinheiro faz que você seja um mantenedor para que o evangelho seja propagado. O dinheiro é um bom servo. O problema é quando ele se torna o senhor da sua vida. A Bíblia diz: você tem que fazer uma escolha. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. A quem você tem servido, irmão? Porque o dinheiro, ele é um senhorio severo. Ele escraviza. A Bíblia diz que aquele que ama o dinheiro é transpassado com muitas dores. Você acredita, irmão, que tem pessoas que têm dinheiro e vivem sem paz? Que dariam tudo o que tem para ter a paz que você tem no seu coração? Porque o que adianta, irmão, ganhar o mundo inteiro e perder a alma? E quem está longe de Cristo sabe que está indo para o inferno. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 12, no versículo 20, que certo homem foi confrontado pelo Senhor. O Senhor disse a ele: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Se você morrer hoje, se hoje for o seu último dia aqui nessa terra, tudo que você lutou para conquistar, todo o seu esforço, toda a sua dedicação vai ficar para quem não fez nada. O sábio Salomão, ele diz: a vida é enfadonha. Tem gente que não dá um nó numa barra de sabão, mas vai desfrutar de todo o seu suor, de toda a sua dedicação. O que você tem que entender é que nós não podemos ser preguiçosos ou negligentes, displicentes e não trabalharmos com excelência, com diligência para colocar o pão na nossa mesa, para viver uma vida confortável. Agrada a Deus que venhamos viver bem.
O problema é quando isso se torna a nossa prioridade. É quando nós nos movemos com esse objetivo. Você pode possuir todo o dinheiro do mundo. Eu conheço gente rica, irmão. Gente próspera, inclusive pessoas que são mantenedoras desta igreja. Mas o dinheiro não possui o seu coração. Você sabe quando o dinheiro não possui o coração de alguém, irmão? Quando esta pessoa se torna dizimista. Quando essa pessoa se torna ofertante. Porque, irmão, seja sincero, é fácil entregar o dízimo no altar do Senhor? Talvez hoje, porque Deus trabalhou no seu coração. Mas um dos maiores desafios na vida de alguém é você pegar a 10ª parte do seu ganho e entregar no altar do Senhor. Agora eu lhe pergunto, Deus precisa do seu dinheiro? É uma pergunta direta, irmão. Deus precisa do seu dinheiro? Será que você é tão rico assim que Deus precisa do seu dinheiro? Não, irmão. Deus não precisa do seu dinheiro. Mas toda vez que você entrega o seu dinheiro, toda vez que você entrega a sua oferta, entrega o seu dízimo, Deus está tendo o seu coração na palma de suas mãos. Você entendeu, irmão? A questão não é o seu dinheiro. Porque se você não for o mantenedor desta casa, irmão, Deus levanta alguém lá fora e mantém. Tem pessoas que nunca vieram nesta igreja. Tem pessoas que nunca nem entregaram a vida a Jesus. Mas você acredita que elas são dizimistas e ofertantes dessa igreja? Elas não sabem nem aonde fica essa igreja. Mas são mantenedoras dessa igreja. Você precisa entender, irmão, que muitas vezes o apego às coisas materiais... E como nós somos apegados, e quando a gente diz coisas materiais, nós estamos falando também dos nossos enteados, dos nossos amigos, dos nossos filhos. Nós somos apegados com o mundo, e a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você sabe por que muitas pessoas não vieram à igreja hoje? Você sabe por que muitas igrejas precisaram antecipar o culto, realizar o culto ontem, para que hoje a igreja estivesse fechada, porque haveria o jogo do Brasil. Porque, irmão, assistir o jogo da seleção é prioridade para muitas pessoas. A verdade é que muitas pessoas colocam no lugar de Deus um jogo que elas podem assistir depois. Elas não têm Deus como sua prioridade. Muitas vezes nós tentamos encaixar Deus na nossa vida. Mas a Bíblia diz que primeiro nós devemos buscar o quê, irmão? O reino de Deus. Deus não é algo que pode ser acrescentado na sua vida, não. As outras coisas sim, elas são acrescentadas. Mas Deus não. Ele precisa ser buscado verdadeiramente. E a pergunta que eu lhe faço nessa noite, irmão, você tem agido como Zaqueu? Quando Jesus entrou na sua casa, você estava disposto a abrir mão de tudo. Você disse, Senhor, esses meninos aqui não me pertencem mais. Você está vendo Diogo? É o que eu tenho de mais precioso. É ele, é a minha esposa, é minha mãe, é minha avó, é meu pai. Mas todos os dias eu entrego eles nas mãos do Senhor. Eu olho para Diogo e digo, Deus, prepara esse menino, leva ele lá para a África, para ser um missionário, em meio aos canibais, pregar para eles, para Deus salvar aqueles homens. Leva para o Afeganistão. É teu, Senhor, é teu missionário. Prepara ele, Senhor, capacita ele. Porque quando deixa de ser seu, irmão, quando você deixa de possuir, quando Deus está no controle, no domínio da sua vida, você descansa. Porque tem muitas pessoas angustiadas. Muitas pessoas preocupadas porque o dinheiro é dele, porque os filhos, porque a esposa, porque o esposo pertencem a ele, porque o carro, a casa pertencem a ele. Mas a pergunta que eu lhe faço, será que você está disposto a entregar tudo nas mãos do Senhor e dizer, eu não tenho nada? Eu vim nu para este mundo e nu voltarei para o pó. Você veio sem nada. Você já viu caixão com gaveta? Você conhece, irmão, alguém que se enterrou? Certa vez, um homem muito rico morreu. E disseram para a mulher daquele homem, realmente ele deixou uma grande fortuna. A senhora vai desfrutar de uma vida agradável. Mas eu lembro que em vida ele lhe fez um pedido. A senhora fez uma promessa a ele. A senhora cumpriu essa promessa? Ela disse, cumpri. Ele fez um pedido à sua esposa. Ele disse, minha filha, quando eu morrer, coloque todos os meus bens, venda tudo e coloque o dinheiro dentro do meu caixão. Eu quero levar comigo, eu não quero deixar nada. Ela disse, pois não. Eu vou atender esse desejo, meu filho. Quando você morrer, você vai levar tudo.
Ele morreu. E os amigos ficaram curiosos. Disse, se coube tudo dentro do caixão, deu tudo. Ele levou tudo dele. Ele não deixou nada. Ele não deixou um tostão. Ele levou tudo. Mas como é que coube? O caixão é tão pequenininho. Eu fiz um cheque nominal. Só ele pode sacar. Coloquei lá dentro do caixão. Quando ele despertar, aí ele saca. A verdade, irmão, é que ele só vai despertar naquele grande dia. Você precisa entender, irmão, que você tem que ser rico para com Deus. A Bíblia diz, invista no céu, aonde o ladrão não rouba, aonde ferrugem não corrói, a traça não destrói. Invista nas mansões celestiais, aonde as ruas são de ouro, mar de cristal, as colunas, as muralhas daquela cidade são edificadas sobre pedras preciosas. Tem valor ouro para você hoje, irmão? Você tem algumas pepitas de ouro lá na sua casa? O Wilson é um homem rico aí. Tem algumas pepitas, Wilson, lá na tua casa de ouro? A verdade, irmão, é que hoje, quando o homem é muito rico, ele tem algumas pepitas de ouro. Lá, o negócio é tão exagerado, irmão, que as ruas são de ouro. Sabe esse paralelepípedo? Lá, as ruas são pavimentadas com ouro. O asfalto das ruas do céu é ouro, irmão. Sabe o diamante que você coloca em um anel e dá de presente a alguém, uma joia preciosa, valiosíssima, que vale milhões? A Bíblia diz que lá é como pedra calcária. Imagina aí, irmão Valdemir. Lá no céu eles pegam pedra calcária. Qual é a pedra calcária? Diamante. Você já viu o tamanho de uma pedra calcária, irmão? É grande. Agora pensa comigo. Eles pegam pedras preciosas e colocam como alicerce. Diz, aqui é o alicerce das muralhas da cidade. Então, irmão, hoje muitos crentes vivem em crise de identidade porque não sabem que o seu pai é rico. Diga assim, eu sou pobre, mas meu pai é rico. Aleluia. A Bíblia nos diz que nós somos pobres e necessitados, irmão. Quando eu vejo alguém empinando o nariz e pensando que é alguma coisa, eu digo, oh, Jesus, ele não sabe quem é o seu pai. Irmão, você é um filho pobre de um pai rico. E esse pai, irmão, quer te abençoar. Este pai quer transbordar os seus celeiros. Este pai quer prover na tua mesa. Ele quer até, irmão, te presentear. Ele quer atender a alguns dos seus caprichos. Irmão, Deus, ele gosta de nos presentear. Você já percebeu isso? Muitas vezes a gente pede alguns presentes ao Senhor e as pessoas dizem, mas nem precisava de tudo isso. Irmão, você acredita que eu peço a Deus a pasta de dente? Eu sou um camarada meio abusado. Quando eu entendi que eu tinha um pai, irmão, eu peço a Deus o sapato, eu peço a Deus a roupa. Por esses dias minha mãe passou e me viu provando um paletó, um blazer. Aí ela viu o blazer, a coisa mais linda, ela disse, Diego, tá bonito. Sabe por que eu estou provando, irmão? Eu não tenho dinheiro para comprar não, mas eu estou provando porque eu creio que Deus é provedor. Você crê, irmão? Então eu faço a minha parte, eu estou vendo se dá em mim, estou vendo o valor. Aí vai que Deus faça a provisão. Quando pensar que não, você vai me ver de blazer aqui, ó. Coisa mais linda, porque Deus cuida dos seus servos, irmão. Deus provê para os seus servos. E você é servo dele, você é filho. Você não é só criatura, você não só foi criado por Deus, você foi adotado como filho. Então eu quero encerrar esta mensagem dizendo a você, faça como Zaqueu. Diga a partir de hoje, só se você tiver coragem, diga eu vou agir como Zaqueu. Nada que eu tenho é meu, tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele. Eu troco tudo que eu tenho por ele. Eu conheço pessoas que não têm nada e não estão dispostos a trocar o nada por ele. Eu lembro de uma irmã que ela tinha 2 cotoquinhos de braço, irmão. Era cotoquinho mesmo, ela não tinha mão. Era os cotoquinhos de braço. Você está vendo a nossa irmã Yasmin? Você acredita, Yasmin, que ela era gorda? Você é gorda comparada a ela, de tão magrinha que ela era. Yasmin está aí, né? A modelo, capa de revista. Mas imagine, olha para Yasmin. Ela diante de Yasmin, Yasmin era obesa diante dela. De tão magra que a irmãzinha era. Aí eu disse, minha irmã, entrega a sua vida para Jesus. E ela disse, eu, pastor, vou deixar de usar minha mini saia. Aí passou o cotoquinho assim na mini saia. Eu digo, Jesus, a vontade que a gente tem é dizer, irmão, tu não tem nada aí, irmão. Deixa eu te explicar. Irmão, era um gravetinho mesmo. E Yasmin é gorda diante dela, irmão. Ela bem fininha. Ah, pastor, eu gosto de andar maquiada. Irmão, quando tu via na rua, tu dizia assim, Jesus. Se desse um vento, levava.
Irmão, tu já imaginou se uma mulher dessa tivesse a beleza que tem Yasmin? Você já parou para imaginar, irmão? Tem gente que Deus deu asa, né? Não é cobra não, né? A irmã Yasmin é uma bênção, mas Deus deu asa, deu beleza, né? Menina tão bonita. Mas tem gente, irmão, que não tem nem beleza. Mas se acha, passa na rua desfilando. Ah, Jesus, Deus não dá asa à cobra não, né? Tem gente que pisa no chão porque é o jeito. Eu vejo a irmã Yasmin, a humildade em pessoa, chega aqui na igreja, abraça todo mundo, aperta a mão de todo mundo. Uma pessoa abençoada, irmão. Mas tem gente que não tem a beleza que a irmã tem e anda na rua assim. Você conhece alguém assim, irmão? Eu conheço muita pessoa. Ela não tem espelho em casa. Você conhece alguém que não tem espelho em casa, irmão? Tem gente que não tem espelho em casa. Mas ela não está disposta a trocar o que ela não tem por algo sublime. E quando eu vejo a irmã Yasmin aqui, eu vejo ela trocando o mundo e dizendo assim: Senhor, toda essa beleza é para a tua glória. Você não fica feliz com isso, irmão? Quando eu vejo o nosso irmão Valdemir aqui, um homem abençoado por Deus. Quantas pessoas disseram: pastor, hoje eu vou. Pastor, hoje eu estou lá. Hoje era um dia que o irmão Valdemir podia vender muito lá no seu comércio. O dia de domingo é um dia bom. É um dia que o pessoal passa ali tarde da noite comprando. Mas ele fechou o comércio dele e ele disse: pastor, eu agora quero todo domingo estar na presença do Senhor. Eu quero buscar a Deus. Eu quero deixar isso para trás. Eu quero trocar tudo isso, pastor, pelo reino de Deus. Está difícil isso, não está, meu irmão? Está difícil. Está difícil. Você estar disposto, você olhar e você dizer: rapaz, eu podia estar ganhando mais. Eu podia estar enriquecendo mais, mas agora eu quero ser rico com Deus. Deus já me deu o meu pão. Deus já me prosperou nessa terra. E toda vez que eu passo no comércio do nosso irmão Valdemir com a irmã Lindalva, que é caminho, quando eu vou deixar ela está comigo, eu digo: irmã Lindalva, vamos orar pelo irmão Valdemir, vamos orar por ele. Aí eu estendo a mão e eu digo: Deus, do jeito que esse homem está rico aqui na terra, enriquece ele lá no céu. Amém, irmão? Você vai começar a orar pelas pessoas como ele. Eu passava e eu vi o Wilson. O Wilson é um dos melhores locutores aqui em Santa Rita, irmão. É porque ele vive botando dinheiro debaixo do colchão. Se o Wilson morrer hoje, a Adriana vai achar a botija de ouro. Mas a verdade, irmão, é que muitas vezes as pessoas não entendem o valor, o talento que Deus lhe deu. E quando você vê o Wilson cantando aqui, quando você vê o Wilson tocando essa bateria, você acha que é por acaso, irmão? O Wilson foi um jogador de bola profissional. Ninguém, mais do que o Wilson, queria assistir o jogo de hoje. Ninguém. Porque alguém que jogou profissionalmente deseja assistir o jogo. Ele chegou na igreja ainda com o celularzinho no ouvido ainda, assistindo. Ei, como é que tá o jogo? Ele tá dando certo lá. Meu irmão, ninguém mais do que ele, porque ele foi um atleta de alto rendimento, de alta performance. Aí ele diz: não, pastor, o último jogo do Brasil foi numa quarta-feira. Ele disse: Brasil, fica por aí, eu vou adorar o meu Deus, ele é minha prioridade. Amém? Ele é minha prioridade. Você deixa tudo que você tem lá no mundo. Não porque você olha, eu tenho certeza que o Wilson vai voltar para casa e vai dizer: que pena que eu perdi o jogo do Brasil. Mas se o Brasil tivesse ganhado, não, ele vai chegar e dizer: eu estou chegando mais feliz, mais contente. Eu troquei algo bom. Eu não estou dizendo que é ruim não, irmão. É bom, provavelmente quando eu chegar eu vou assistir. Eu assisti o primeiro tempo, eu vou assistir o segundo. Tá gravado lá, eu vou assistir. Vou ver como é que o Brasil perdeu. Eu também sou um torcedor. Mas a questão não é essa, irmão. A questão é que eu troquei algo bom por algo melhor. Você entendeu a mensagem de hoje, irmão? Eu não estou dizendo que desfrutar do fruto do seu trabalho seja ruim. É bom, irmão. É bom ter uma boa casa para morar, mas é melhor ter uma casa no céu. Concorda comigo? É bom ter uma casa confortável aqui na terra, mas melhor ainda é ter uma casa no céu. É bom ter um carro para andar aqui. É bom, não é, irmão? É bom. Andar a pé é ruim. Mas melhor ainda é andar na carruagem de fogo lá no céu. Aleluia. Melhor ainda é o céu, irmão. Aqui na terra é bom. Tem gente... Você acredita, irmão? Eu conheço pessoas que dizem assim: ô pastor, não quero que Jesus volte agora não. Eu digo: por quê, irmão? Porque minha vida está tão boa aqui. Eu digo: irmão, misericórdia. A minha vida está boa, mas eu quero uma vida melhor. Você quer essa vida melhor também, irmão? E a gente: não, pastor, mas eu estou tão feliz aqui. Eu digo: irmão, para de se contentar com migalha. Lá no céu tem banquete, amém? A mensagem para o seu coração é: lá no céu tem um banquete. Não se contente com migalhas. Você precisa entender o valor do tesouro. Você não vai perder nada. As pessoas dizem: eu não vou para Jesus não, porque aí eu não posso mais beber.
Eu não posso mais fumar, só coisa boa, né, irmão? Eu não posso mais me prostituir. Aí ele pega uma lista: eu não posso mais mentir, eu não posso mais roubar. Se tu roubar, tu vai preso. Se tu mentir, tu tá enganando as pessoas, e a Bíblia diz que aquele que engana também é enganado. Se tu fumar, tu já viu o que é que tem na carteira do cigarro? São pessoas com câncer, em estado terminal. Então você não está deixando também uma boa coisa. Se você beber, você é desvalorizado. A verdade é que muitas pessoas dizem que bebe não tem razão em nada, né? Quando a pessoa está embriagada, pode ser a pessoa mais digna que tem, mas ela não tem razão em nada. Então uma pessoa bêbada fica alucinada. Então tu não está perdendo muita coisa. Aí as pessoas: mas quando eu vivia no mundo era tão bom. Irmão, quando tu vivia no mundo, Satanás galopava nos teus pinhaços. Quando tu vivia no mundo, tu era escravo. Tu não tinha felicidade, tu não tinha alegria, e hoje tu está na presença do Senhor. E mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar. Você entendeu a mensagem, irmão? Você não trocou algo que é superior, não. Você trocou algo muitas vezes desprezível por algo sublime, por algo grandioso. Amém? Fica de pé, eu quero orar por você. Mediante essa palavra, eu quero que você diga: Senhor, eu preciso trocar algumas coisas ainda. Eu não sei você, irmão, mas eu preciso abrir mão de algumas coisas. Você precisa também? Tem algumas coisas que nos afastam de Deus. Tem algumas coisas que a gente precisa dizer: Senhor, me dá força, eu quero abrir mão. Eu quero largar, eu não quero mais me apegar, não. Mas você vai dizer nesta noite: talvez não seja a mesma realidade que eu estou vivendo, talvez a sua realidade seja diferente. Eu não sei o que é que você precisa abrir mão, mas você precisa dizer nesta noite: diga: Senhor, Tu és a minha prioridade. Eu lembro de um jovem, eu costumo contar esse testemunho aqui. Ele era o baterista, tocava nessa bateria, na nossa congregação ali no Cristo. E eu lembro que ele disse: pastor, eu gosto de uma menina, e ela não gosta de caminhar na presença do Senhor, eu acho que eu vou me afastar, eu acho que eu vou seguir os passos dela. Aí eu disse: abençoadinho, tu vai trocar Jesus por uma migalha. Mas pastor, ela é tão bonita, a menina dos olhos verdes, né? Corpo escultural. Resultado, irmão, ele trocou Jesus por uma migalha e hoje vive uma vida terrível. Ele era feliz e não sabia. Então não troque Jesus pelas migalhas. Eu comecei essa mensagem dizendo a você: não troque Jesus por um relacionamento. Não troque Jesus por dinheiro. Não troque Jesus por um carro, por uma casa. Não seja um mendigo. Você é filho do dono do ouro e da prata. Só isso. Amém? Coloque a mão no seu coração. Deus, eu peço a Ti que aplique esta palavra em nossos corações, para que nós possamos estar dispostos a trocar tudo, abrir mão de tudo por amor a Ti. Que não venhamos sair como aquele jovem rico, ó Pai, com a cabeça baixa, envergonhado, porque o nosso coração se apegou às coisas deste mundo. Mas que venhamos agir como Zaqueu. Que nós venhamos olhar para Ti nesta noite e entender que o Senhor é o que há de mais precioso, é o Senhor, a fonte do nosso prazer, da nossa alegria, e nós não podemos Te trocar por nada. Ó Senhor, preenche as lacunas do nosso ser, traga gozo à nossa alma, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Diga assim: a partir de hoje, eu não troco o meu Jesus por nada.